presentes e as pessoas também que eu não vejo, né? Que estão presentes também aqui, estudando sobre um pouco a palavra de Jesus Cristo, nosso maior mestre, que nos passou aqui, né? Que Deus abençoe a todos. Bem-vindo ao Lar de Maria de Nazaré. Vou começar essa segunda-feira maravilhosa com uma palestra, agora das 4, né? Depois tem a palestra das 6. Depois das 6 tem a palestra das 8, que é a última. Todas as palestras são boas de escutar, logicamente, né? Quando escutamos a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a gente se sente um pouco aliviado, se sente um pouco acalentado também, né? E ao mesmo tempo somos tratados aqui nessa casa, né, maravilhosa. Para aquelas pessoas que também estão do outro lado aí também, na internet aí, olhando também, não estão presentes, mas estão recebendo a palavra, que é a palavra difusora, né? É o Evangelho, né? A palavra vai ser a nossa colega Érica, né? Ela vai nos fazer a palestra de hoje. Antes de começar a palestra, vamos rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, para poder abrir o ambiente da casa, tirar todo aquele pensamento negativo que deixa tudo lá fora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, sempre, Pai. Não perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, pois o teu reino é a glória e sempre. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Seja bem-vinda, Érica, à palavra de hoje. Todos me escutam? Olá, boa tarde. Pensei um pouquinho para a reflexão de hoje, nós pensamos em reencarnação, né? Aí no decorrer da nossa conversa, eu vou contando algumas historinhas que vão nos ajudando a situar e nos olhar também, né, dentro de como é que se fosse um espelho que nós consigamos introduzir alguns ensinamentos, né? Acho que o mais importante, né, todos estamos aqui ou estamos conhecendo um lar espírita, ou já frequentamos, a gente acredita que há algo a mais do que aquilo, né? Mais do que o material, mais do que o tangível que nós conseguimos pegar, né? E aí, quando a gente pensa em reencarnação, eu gosto de me referir a um livrinho que tem do Chico Xavier, que chama, né, psicografado pelo Chico, né? Mas quem que deu a comunicação foi o André Luiz, que chama Causa e Efeito. E aí esse livrinho ele traz várias historinhas de vários espíritos que eles estão nessa relação do que eles acabaram plantando quando eles vieram, encarnaram, e o que eles estavam colhendo e nessa relação, né? E aí o André Luiz ele vai contando pra gente essas histórias. E essas histórias elas são boas porque a gente consegue, como eu disse no começo, a gente consegue nos espelhar, olhar para nós, pensando acho que mais no sentido de até nos acalentar o coração quando nós estamos passando uma situação difícil, né? Mas também nos dar coragem de conseguir e de continuar caminhando, né? Então a gente nos dá um reforço com essas historinhas, né? Então, essa relação de causa e efeito, mais ou menos,
Eu tenho uma colega que trabalha aqui no centro, que ela fala que é como é que se a gente tivesse um pote cheio e alguém viesse lá, enfiasse a mão no nosso pote e tirasse uma coisa nossa. E esse que enfiou a mão no nosso pote e tirou alguma coisinha nossa, em algum momento ele vai ter que nos restituir dentro dessa lei de equilíbrio que Deus nos coloca, né? Então, nós, diante de várias existências nossas, nós vamos passando por diversas vidas, né? Deus nos cria simples e ignorantes, nós vamos evoluindo e subindo degraizinhos, né? Nós temos esse impulso à evolução, de chegar lá, né? Como seres crísticos, nós temos capacidade disso, apesar de estar um pouquinho longe, nós temos essa capacidade dentro de nós. Mas nós vamos aos poucos, nós vamos subindo e aí no decorrer dessas existências várias que nós temos, nós acabamos enfiando a mão no potinho de um, o outro vão lá e enfia a mão no nosso potinho e a gente fica nessa causa e efeito e nós temos vidas entrelaçadas, existências entrelaçadas com várias pessoas, né? Então, essa nossa existência terrena que nós vivemos, nós temos espíritos que vieram conosco para nos ajudar a passar por ela, espíritos que vieram conosco ou dentro da nossa família ou amigos que vieram, na verdade, para nós restituir a eles o que nós tiramos do pote deles, e assim nós vamos caminhando, né? E para elucidar um pouquinho, eu trouxe uma historinha e meia, vamos dizer assim, né? Dessa que tem lá no livro Causa e Efeito. A historinha ela começa com um fazendeiro que ele recebeu uma herança do pai, ele e os 2 irmãos. E ele acabou por ele querer essas terras só para ele acaba convidando os irmãos, eles vão num rio e ele acaba dando alguma coisa que acaba fazendo com que eles durmam, né? Eles ficam meio grogue e ele acaba jogando esses irmãos desse barco. Os irmãos acabam morrendo afogados na propriedade deles. Quando esses irmãos desencarnados começam a persegui-lo a mulher dele, a família dele, o filho dele. Eu não vou dar muita ênfase na história do José Olímpio, porque eu quero mostrar um pouquinho como é que um espírito irmão nosso, que está lá com o André Luiz, que o André Luiz conta, como ele acaba resgatando esses espíritos. Que é mais uma outra parte de como a gente também pode fazer um pouquinho pelos nossos aqui. Às vezes a gente acha que é impossível, a gente pensa que só no mundo espiritual, mas ele usa de artifícios e uma forma de conversar com esses espíritos ainda endurecidos. Quantos irmãos nossos nós caminhamos na rua e por mais que a gente tente falar para ele a palavra de Deus, falar para ele a palavra de Jesus, falar dele do amor que Deus vem nos dar, e a gente acha que é impossível. Que imagina que eles são irredutíveis, que muitos não querem saber, como nós também. Quanto tempo nós demoramos para acreditar que nós podemos cultivar o amor de Deus dentro de nós? Ainda quanto é difícil, mesmo nós acreditando, quanto é difícil nós caminharmos todo dia, acordar, levantar e continuar cultivando esse amor. Então, a ideia dessa nossa conversa é pensar um pouquinho de como nós podemos nos transformar, né, pela experiência que o André Luiz nos traz, mas também pensar como nós também podemos cativar o próximo. Nós podemos auxiliar esse próximo também na caminhada dele. Porque como nós estamos numa comunidade, todos nós somos filhos de Deus, né? A intenção é que nós todos chegamos a progredir, alcançar e sermos uno. O que é ser uno? É ser único no amor de Deus. Nós vamos continuar dentro da nossa individualidade, mas só que nós vamos estar todo mundo vibrando na mesma sintonia.
E nós não vamos conseguir estar bem, que é isso que a gente ainda, aqui encarnado, a gente tem uma visão ainda muito egoísta, né? A gente ainda não consegue, a gente consegue vislumbrar que a gente está bem em casa e está tudo certo. E o outro passando fome, fazer o quê? Mas os espíritos que comunicam conosco através de livros, né? Eles mesmos, dentro de toda a evolução deles, eles não conseguem ter essa tranquilidade. O que eles veem? Eles olham para nós e vêm trazer-nos mensagem, vêm nos auxiliar, vêm conversar. Quantas intuições nós temos no decorrer do nosso dia a dia, diariamente, nos alegrando, nos falando para ter coragem, nos trazendo confiança. Quanto nós não somos intuídos por essa espiritualidade que nos dá suporte, certo? Então, quando a gente consegue alcançar esse grau de evolução, a gente não consegue mais entender que esse irmão passando fome ou em guerra em outro país, ele não faça parte de mim, porque todos nós somos um, todos nós somos filhos de Deus, únicos. Temos a nossa individualidade, mas somos um todo. Então, quando um está sofrendo, quando um passa fome, quando um está num país em guerra, eu também estou sofrendo, eu também estou passando fome, eu sinto a dor desse irmão, certo? Então, quando esses espíritos estão auxiliando e faz parte de nós sermos mais ativos para nós conseguirmos a nossa evolução, a gente consegue ver essa unidade de Deus, que é esse amor fraterno. Então, a intenção dessa historinha não é nos focar na história do José Olímpio, que é o nome desse fazendeiro, que acabou indo contra os irmãos dele para ficar com a herança do pai, mas entender como é que esse irmão que estava lá com o André Luiz, que é o Silas, ele auxiliou essa família, né? Esse núcleo familiar. E entender um pouquinho da história do Silas, como é que ele chegou lá. Então, a intenção da nossa conversa hoje é essa. Então, o José Olímpio foi lá, recebeu a fortuna do pai dele, enfim, quis a fortuna só para ele. O que ele fez? Foi lá e falou assim, não, vou acabar com meus irmãos, na cabeça dele, vou acabar com meus irmãos e vou ficar com tudo para mim, certo? Ele deu alguma coisa para os irmãos dele beber, que deixou eles com sono, eles acabaram caindo no rio e falecendo. Esses irmãos, o que acontece? Eles se revoltam, já desencarnados, e eles ficam perseguindo a mulher do José Olímpio. A mulher do José Olímpio acaba morrendo também nesse mesmo rio, sendo obsediada por esses irmãos. E o José Olímpio acaba falecendo um tempo depois. E esses irmãos continuaram lá na terra, lá no lugar, porque é o meu lugar, essas terras são minhas, obsediando o quê? O filho do José Olímpio. Né? Um jovem que já tinha uma esposa, uma filha, mas ele fica lá obsediando. E aí, para ajudar o José Olímpio, né, e para ajudar a esposa dele, eles decidem, dentro de uma colônia, vamos colocar assim, que tem no umbral, uma forma que seria, estou tentando cortar uma parte fazendo sentido, mas vamos lá, vou conseguir. Mas seria o quê? O José Olímpio reencarnar, ter a mesma esposa e receber esses irmãos como filhos. E essa esposa, ela teria que ir lá conversar com esses espíritos que haviam obsediado dela, feito com que ela se suicidasse. Ela teria que ir lá conversar com ele. E aí, como é difícil, né? Então, ela vai com o André Luiz, vai junto, e mais esse benfeitor que está coordenando todos os trabalhos, que é o Silas. E aí, o Silas chega lá. Na minha ideia, eu já ia falar assim, o Silas vai chegar lá, ele tem, né, ele é um espírito mais elevado, ele vai fazer alguma coisa assim, né, vai meio que
que na nossa cabeça? Eu vou lá, vou conversar com essa pessoa e ela vai entender e pronto. Tem uma lógica, né? A gente pensa assim. E aí chega um momento que o Silas fala para o André Luiz assim: olha, não me interrompe nada que eu vou fazer ou falar, só vai comigo. Ele faz bem assim, vai comigo. E o André Luiz... E aí ele começa a conversar com esses dois irmãos que estão lá na propriedade, obsediando esse filho do José Olímpio, e ele começa assim: e aí, tudo bem? O que vocês fazem por aqui? E eles começam a desenrolar uma conversa, assim... Ah, mas como é que você consegue obsediá-lo dessa forma? Como é que você consegue mexer com a cabeça dele? E esses dois irmãos do José Olímpio vão conversando com ele e se desarmando, querendo ou não, né? Eles vão conversando com ele e abrindo até... Nossa, e aí, conforme o Silas vai contando, eles vão contando, eles vão conversando, o Silas, ele consegue o respeito desses espíritos, né, que estão obsediando o menino, vou colocar assim, que eu não lembro o nome dele, mas ele fala assim: nossa, você entende, né? Ah, então, ó, vocês fazem isso e assim, assim, assado, você cria imagens dentro da cabeça dele, ele acredita que aquilo lá é uma coisa verdadeira. E o Silas, né, toda essa conversa, ele consegue criar um laço de amizade com esses espíritos. Ainda assim, ele não conta o que ele foi fazer, né? E ele fala: nossa, você deve ser de algum clã, você trabalha para quem? Eu vim de uma escola de obsessores, e você veio de qual escola? E o Silas não responde nada, também sai pela tangente e continua ali naquela conversa. E aí fala: no dia seguinte eu volto. E aí é um ponto que eu acho mais interessante. Em nenhum momento o Silas chegou lá para: eu vou mudar vocês e vocês têm que fazer o que eu quero. Ele vai lá e ele se mostra como uma pessoa que quer entendê-los. Ele se mostra como uma pessoa que quer escutá-los. Quantas vezes nós conseguimos fazer isso? Além de impor a nossa vontade. Esse é um ponto para pensarmos. Nos nossos amigos, nos nossos familiares, nos nossos filhos, no nosso marido, irmã. Quantas vezes a gente quer: não, ó, você está errado, olha o que você está fazendo. A gente parou para escutar já? Para escutar como é que eles se sentem? Por que aquilo faz lógica? Porque dentro de nós, tudo que nós pensamos faz uma lógica, certo? Mas é uma lógica para a gente. E para o outro faz? Então, é um ensinamento para que nós pensamos. E aí, quando eu estava lendo, eu não tinha me atinado dessa... que é uma estratégia, mas também é um ato de amor. Quando a gente para e olha para o outro, é um ato de amor. Quando a gente para, é caridade. Quando a gente para e escuta o próximo, é caridade também. Então, depois, no dia seguinte, o Silas volta lá, e aí o Silas decide contar para eles a história dele. E aí, em certo momento, o André Luiz, que eu acho ótimos livros, né, que são do André Luiz, porque ele meio que se coloca como nós. Mas será que ele está falando a verdade? Aí ele deve estar mentindo, não é possível, porque o André Luiz encontra o Silas como responsável de uma parte dessa colônia que está nessa parte mais... que recebe espíritos de muito sofrimento no umbral. O Silas está lá trabalhando há mais de 40 anos. E aí o André Luiz nunca imaginou que a história dele seria assim. E aí agora eu vou começar a história do Silas. E o Silas, ele conta que ele tinha uma mãe, que durante há muito tempo ela tentava levar ele, ela era católica, mas ela tentava levar ele para esse caminho do amor, de Jesus, mesmo não sendo falando de Jesus, mas ela tentava cultivar nele o amor, e ele não queria saber. Ele não queria saber. Ela o convence a estudar medicina, ele faz só porque ela vai parar de me encher meu saco. E aí, depois de um tempo, o que acontece? Quando ele termina a faculdade, a mãe dele acaba falecendo. Ela não conseguiu colocar nada, assim, nenhuma semente daquele amor que ela tanto, durante a infância, a adolescência,
Ela tentou, mas ele foi como é que se fosse um muro que para. Ele, tipo, dentro dele mesmo, ele falava que pra ele era sarcástico, tipo, eu vou respeitar minha mãe, mas é absurdo o que ela tá fazendo. Eu não, pra que eu vou precisar disso? Pra que você quer que eu pense nessa parte? Porque ele era muito materialista, ele estava ligado muito ao dinheiro. E ela acaba falecendo, ele recebe uma parte da herança dela e fica só o pai e ele. E o pai acaba conhecendo uma outra mulher, muito mais jovem, e acaba se casando com ela. E aí sobe um alerta nele que ele começa a ficar preocupado. Peraí, se ele se casou com ela, significa que eu vou ter que dividir a minha herança com ele. Porque só o pai falecendo, ele tem tudo. Né? Então é interessante como é que ele se coloca para esses outros que também estão lá e eles acabam ficando naquela fazenda com aquele filho do José Olímpio, pensando no dinheiro. Ele também vai mostrar um lado dele que também só pensava em dinheiro. Ele vai pensar um lado dele que caiu por causa do dinheiro. E ele vem mostrar essa experiência para esses espíritos. E o André Luiz desacreditando, é lógico. O André Luiz olhava e falava assim, não é possível que é o Silas. Né? Ele teve essa encarnação mesmo, né? Essa existência. Você vê como várias existências... Ainda bem que a gente tem aquele véu que nos cobre, que nos faz não lembrar do que já fizemos, né? Porque já pensou lembrar de tudo? Então o Silas, ele fica lá e essa mulher dele a mulher do pai dele, ele fica pensando numa forma de se livrar dela, mas ele também ao mesmo tempo ele não quer matá-la, porque ele entende que o pai dele vai sofrer muito, ele tinha um amor pelo pai e pela mãe, então ele não quer que ocorra isso, né? E ele não queria que o pai dele sofresse. E aí o pai dele fica doente e o pai dele fica pedindo para ele, eles eram de uma alta sociedade, então tinha eventos, enfim. O pai dele fica pedindo para acompanhá-la. E ele aceita, já pensando o que ele vai fazer, como é que ele vai poder se livrar dessa mulher. E aí, numa dessas companhias que ele faz, em umas festas, ele conhece um antigo namorado dela. E aí ele começa a virar amigo dele e ele abre um caminho para que ela tenha uma tentação de ter um caso com essa pessoa. Então ele vai instigando ela a cair no pecado. Quando ele faz, ela começa a ter um caso com esse homem, né? Ele faz de uma forma para que o pai dele pegue os dois na casa deles, dentro de um quarto, e é isso que ocorre, né? Ele fala, eu esqueci não sei o que, não sei aonde, vai, abre a porta, e quando o pai dele abre a porta, tá ela com esse homem, né? Ela fica muito mal, fica doente, né? Fica muito mal, os médicos cuidando dela, esse cara vai embora. E aí o que acontece? Depois de uns 2, 3 dias, essa moça acaba aparecendo morta. E aí o Silas achou que ela tinha se matado, os médicos falaram que ela tomou veneno e que se matou. Mas, na verdade, quem matou ela foi o pai. Porque o pai dele, dentro daquela época, não conseguia viver com essa situação da mulher ter traído ele. Então, veja quantas coisas o Silas fez pensando no dinheiro. Ele acabou aliciando uma esposa que era uma esposa boa com o pai dele. E aí ele fez o pai dele cometer, né? Ajudou o pai dele. Lógico que a gente tem o nosso poder, nosso livre-arbítrio para fazer algo, mas nós também somos responsáveis por aqueles que nós cativamos. A gente tem que lembrar disso. Uma conversa que nós temos, do mesmo jeito que nós somos caridosos na forma que a gente conversa com o outro e traz para eles coisas boas, coisas que vão alavancá-los para a evolução, nós também somos responsáveis por trazer coisas que não são muito legais. Então, ele tem esses débitos, né? Ele tem débito principalmente com essa mulher e com o pai, que depois de um tempo, por desgosto, acaba falecendo. O Silas, depois de
um bom tempo mesmo, ele já tinha tudo, ele tinha dinheiro, ele tinha casa, toda a herança ficou com ele, nada caiu sobre ele, só ele sabia do que ele tinha feito, mas e a consciência? Que está escrito lá, a lei de Deus. E a consciência que fica nos martelando lá, falando o que a gente fez ou deixou de fazer? A consciência dele pesava, né? E aí mesmo ele tentando viajar, espairecer, a nossa consciência vai junto. Dá para tirar a consciência? Dá para abrir o cérebro e falar assim, não, sai consciência, não quero, para de gritar comigo que agora eu tô cheio de dinheiro? Não dá, né? Então o Silas, ele acaba, depois de um tempo ele volta com um amigo do pai que ajudou, ele não conseguia nem ficar nessa casa, ele não consegue ficar lá dentro, de todas as memórias que trazem para ele. E ele acaba retornando para a casa de um amigo do pai dele, que dá toda a sustentação para ele, mas ele acaba tomando um veneno sem querer, por ele estar doente, ele troca os potinhos e acaba morrendo. E aí, quando ele acaba falecendo, ele fica um tempo no umbral, em sofrimento, mas ele consegue ser amparado por uns amigos do pai dele, que o pai dele já estava em umas condições melhores, e eles vão lá resgatá-lo. E aí ele fala que ele começa a, depois de tomar uma certa consciência e estudar, ele começa a querer resgatar tudo que ele precisa, mas ele precisa ter bônus para resgatar, né? Ele precisa trabalhar para resgatar. Então, quando ele conta tudo isso para eles, primeiro quando André Luiz fala, meu Deus, você, não acredito, já começa assim, né? E os outros dois espíritos sim conseguem ver, enxergar nele semelhanças e ter respeito por ele, olhar por ele e falar assim, mas ele caiu também, mas o que ele está fazendo o que ele está fazendo, o que ele está construindo a partir daí? E é isso que é interessante, porque diz que a gente não pode impor ao outro o que nós queremos que ele faça, por mais que esteja dentro da lei de amor, da lei de Deus, mas uma forma da gente cativar o outro é o quê? Pelo exemplo. A árvore, a gente consegue ver o quanto ela é boa pelos frutos que ela dá. E esse é o exemplo que ele estava dando. Ele estava ali e ele estava em umas condições muito melhores do que estes. Não que os dois já não tenham errado, os três, na verdade, que eram os dois irmãos e ele. Mas o que ele estava tentando fazer? Ele estava tentando se melhorar. Ele estava plantando para colher. E aí ele fala aqui, primeiro ele tem que encontrar essa mulher do pai dele que ele tinha feito mal, né? Que ele tinha feito ela cair, ajudado ela a cair. E aí uma parte muito interessante dessa historinha foi que não o André Luiz, mas um outro que estava com ele pergunta assim, mas tá bom, mas agora você trabalha não sei quanto tempo lá na casa, os espíritos que você já auxiliou, os benfeitores, esses espíritos mais elevados, ele consegue encontrar essa mulher para você, porque ele teria que encontrá-la para eles construírem uma nova reencarnação. O pai dele viria com ele, seria o pai dele de novo, a mãe dele que já estava num grau mais elevado, ela já estava num grau mais elevado, mas ela pensa no todo, ela viria reencarnar de novo para alavancar a evolução destes que haviam ficado. Veja como é importante que a gente... o pensamento num todo, mesmo para um espírito evoluído. E aí ele iria, e ele seria o quê? Filho do pai e da mãe de novo, e ele teria esta mulher como irmã. E ele cuidaria dessa mulher, porque diante de tudo que ela passou, ela se desequilibrou muito, muito. Ela iria ter vários problemas de saúde, e o que ele iria fazer? Ser médico. Como era para ele ser lá naquela encarnação que ele acabou perdendo a oportunidade. Ele se formou, mas nunca acabou exercendo a medicina. Então, o Silas iria vir para ser médico. Com a expertise dele de ser médico, ele ia angariar mais pessoas, porque quanto mais nós fazemos em prol do outro,
mais nós angariamos pessoas ao nosso redor, espíritos ao nosso redor, que têm simpatia conosco, que nos ajuda a alavancar. Ele já estava ajudando vários outros que também estavam o auxiliando. E ele estava fazendo essa rede para quê? Para quando, não no sentido desse de amor, de caridade, mas também porque são laços que se entrelaçam, né? Para quê? Para a evolução de todos. E ele estava costurando esses laços que iriam auxiliá-lo nessa nova encarnação, nessa nova existência. E aí, quando aquele amigo do André Luiz estava do lado, ele falou assim, mas aqueles espíritos superiores te ajudam. Aí ele falou, sim, com certeza eles sabem onde que ela está, mas onde estaria o meu mérito? Onde estaria o meu mérito se eu recorresse a isso? Eles, como bom professor para um aluno, me ensinam a eu mesmo ir lá e lutar pelo que eu preciso dentro da evolução. Então, essa parte dessa trajetória dele, trabalho dele todo em volta, auxiliando os outros. E ele também, porque a partir do momento que nós estamos em contato com o outro, nós estamos ensinando, mas aquela troca que o Silas está tendo, ele também está aprendendo. E nós também. Quando nós estamos auxiliando o outro na rua que está passando fome, o que acontece? Nós também estamos aprendendo. Ele também vai falar 2 ou 3 palavras que vai fazer toda a diferença para a gente. Veja, e a gente tem que ter a noção, é importante termos essa noção de que a trajetória até nós chegarmos a um ponto que estabelecemos para nós dentro de uma existência, ou mesmo desencarnado, essa trajetória é uma construção. Não é um estalar de dedos. Ela faz toda a diferença. Ele fala, que mérito eu vou ter se eles forem lá e me entregar de mão beijada? Quanto que a gente fala, mas por que eu não tenho isso e aquilo? Eu tenho que sofrer tanto e aquele outro tem tudo de mão beijada. Como é que ele consegue tudo aquilo e eu tô aqui sofrendo? Por que eu tenho que dar 10 voltas e aquela pessoa só uma? Será que é ruim? Será que a gente olha pelo lado certo? Isso faz parte do que nós construímos. Nós nos construímos. Nós somos um quebra-cabeça que a gente vai colocando, cada pecinha bonitinha no lugar certo e nos ajuda. Então, cada indivíduo que nós acreditamos que vem para nos perturbar, vamos colocar assim, faz parte da nossa evolução. E às vezes no dia a dia, na correria, o que acontece? A gente esquece, a gente vai atropelando todo mundo. E a gente esquece de dar valor a um sorriso ou a uma palavra. Uma palavra que às vezes naquele momento não caiu muito bem no nosso estômago, e aí se não caiu muito bem no nosso estômago, significa que a gente tem que fazer alguma coisa com ela, porque se aquilo nos machucou, é porque nós temos que melhorar. Aquela pessoa está colocando alguma coisa na gente que dói e faz parte do que está dentro da gente, que a gente precisa. Não falar que a gente é um espelho, que a gente olha para o espelho e aquilo que o outro está refletindo é o que a gente precisa evoluir. Então, Silas, com todo o seu amor, com todo o seu respeito, o mais importante, todo o seu respeito para com o próximo, ele não conseguiu ver naqueles irmãos uma pessoa que era menor que ele. Ele ouviu como iguais. E ele respeitou eles como iguais. E quando ele conversou com eles e mostrou também a parte fraca dele e o que ele precisava melhorar, ele o quê? Ganhou o respeito deles. E aí, quando ele tinha alguns planos, que era ser médico, que ele estava trabalhando para ser médico, ele pergunta para eles, e o que vocês querem ser? Então, veja como é que já muda. A gente tem várias partes. Se ele pegasse e viesse de frente com eles e falasse, isso daqui que vocês estão fazendo está errado, vocês não podem fazer isso, ele ia conseguir alguma coisa? Ele ia conseguir mudá-los, transformá-los? Talvez, quando fala que a gente tem que transformar as pessoas, a verdadeira mudança vem o quê?
de dentro. Então ele se identificou com eles, viu que ele tratou com respeito, e aí eles quiseram também ser melhores. E aí qual que é o plano? Depois de tudo isso, aí o Silas vai trazer aquela mulher, lembra do começo da história? Que era a mulher do José Olímpio, para conversar com eles e fazer um convite. Vocês querem ser meus filhos? Para o próprio José Olímpio poder restituir a vocês o que ele tomou, que são as terras, e assim poder seguir o caminho correto. E aí, imagine aquela mulher, a Alzira, conversando com eles no primeiro dia, e aí agora ela conversando com eles depois de eles terem passado 3 dias fazendo vários resgates. Esses irmãos foram com Silas fazer um outro resgate, conversaram. Então tudo é no tempo de Deus. Esse que é o importante, tudo é no tempo de Deus. Às vezes a gente quer que as coisas sejam no nosso, né? Rapidinho, eu sou acelerada, ansiosa e acelerada. Aí eu quero que você, se eu já enxerguei uma coisa, eu quero que o outro fale que você não está enxergando ainda. Então é importante a gente entender. Quando a gente está aqui falando, a primeira pessoa que escuta quem é? Eu mesma, para aprender. Né? Então, cada um tem a sua evolução, cada um tem seu tempo, mas todos nós temos capacidade de ajudar o próximo. Todos nós temos capacidade de ser caridosos, com uma palavra, com um olhar de respeito, com uma escuta. E importante, todos nós temos uma listinha lá que viemos fazer aqui. O Silas tem a deles, nós temos a nossa. E se a gente está em dúvida do que é, se a gente não lembra, lembra que nós temos amigos espirituais que estão nos auxiliando, estão conosco, converse. Hoje à noite, chegue em casa, converse com eles antes de dormir. Faça uma oração. Nosso tutor kármico, converse com ele e fale, me lembre primeiro por que eu passo o que eu passo, para me dar mais sustentação, e me ilumine no caminho, me dando, para que eu olhe o caminho certo, não o errado. Conversemos com os espíritos que estão aí, é só a gente querer escutá-los. Nossos amigos, eles estão aí para nos auxiliar, é só a gente querer escutá-los, certo? Então, é essa palavra que nosso Pai trouxe para a gente hoje. Graças a Deus. Muito obrigado pela palavra amiga de hoje, né? As palavras maravilhosas. Você não estava sozinha, você estava com o mentor do lado, né? Ele te guiando, né? Como sempre, né? Vamos começar nossas vibrações agora. Fechamos nossos olhos, vamos pensar no alto, e tranquila serenidade, confiante no divino amigo Jesus. Abramos o coração, vibrações de amor, paz, harmonia e fraternidade, para que possamos colaborar na construção de um mundo melhor. Vibremos para que haja paz no mundo e no Brasil, e que todos os governantes sejam realmente auxiliares de Jesus. Vibremos por todos os enfermos, inclusive aqueles que conhecemos em particular. Vibremos por todas as crianças e por todos os jovens, para que tenham uma orientação segura perante a vida. Vibremos por todos os idosos, envolvendo-os em carinho. Vibremos por todos aqueles que desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida. Vibremos por todos aqueles que estão desempregados, para que tenham esperança e certeza de dias melhores. Vibremos por aqueles que entraram no caminho dos vícios e para os que possuam libertar-se das dependências químicas. Vibremos por todos os servidores de Jesus
para que ele preserve seus compromissos luminosos. Vibremos pela confraternização religiosa e para o Evangelho de Jesus perante todos os lares. Vibremos por esta casa, porque nos oferece oportunidade grandiosa de aprendizado e trabalho no bem. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo toda a nossa família em vibrações de respeito, fraternidade e amor. E por fim, vibremos para que possamos preservar o nosso melhor propósito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos e tenham uma ótima tarde. Deus abençoe a todos. Sou eu que faço, não. Vamos lá. É só estudo, eu falo, é só estudo. Boa semana. Obrigado. Jesus.